Boa tarde, sejam bem-vindos todos. Eu estou aqui representando um pedacinho do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Meu nome é Marilice Costi, eu sou arquiteta, sou especialista em arte-terapia, tenho mestrado em arquitetura e me preocupo há muito tempo com a questão territorial e a afetividade nos espaços. Isso é um olhar de arquiteto também, mas o meu olhar sempre foi muito singular nessa direção. Territórios são coisas importantíssimas na nossa vida e a nossa vivência nesses espaços é fundamental. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. E se vocês quiserem alguma informação, vocês podem solicitar aqui ao lado, por favor, quem tiver, por favor, Gabriela Castro, boa tarde também para você, e eu vou ficar muito feliz de conversar esse assunto, porque é um assunto pouco falado, mas é um assunto importante. Vocês me dão licença, mas eu vou tirar meu casaco, porque eu estou com muito calor hoje. Então, olhem só, durante toda a nossa vida, nós marcamos os espaços com muita importância, sem nos darmos conta. Todo local que a gente vivencia, a gente cria um vínculo afetivo com esse local. E isso é importante em nossa vida, porque faz também o registro afetivo das nossas memórias. Quem não lembra de um espaço onde namorou a primeira vez, onde circulou a primeira vez numa cidade, onde se estabeleceu em alguma mudança, como é a praça, o local do encontro dos amigos. Todos esses registros fazem parte da nossa memória afetiva, que aí a gente chama esses espaços de lugar. Bom, em relação ao território familiar, ele é outra complexidade, envolve relacionamentos afetivos mais complexos, né, onde os afetos podem oscilar entre as coisas boas e as coisas ruins, né, mas é o lugar da nossa memória, de nossas lembranças, e a nossa casa é o espaço que a gente tem para vivenciar muito mais do que nas áreas urbanas. É o nosso lugar de segurança, né? A gente está vivendo isso na pandemia, então a gente sabe muito mais sobre isso. E é um lugar físico que interfere também no nosso comportamento, e nós também interferimos nesse lugar. Reconhecer esse território, a importância dele, nos ajuda a questionar, a pensar e a entender o quanto esses espaços também são complexos para quem é idoso e vulnerável. Esse lugar não pode ser desconsiderado na nossa velhice. Dependemos muito do afeto e do cuidado dos outros, mas muito também da nossa memória ao circular por esses espaços. Quem já não tropeçou num degrau numa casa, quem já não se bateu numa quina numa casa, enfim, são locais onde a gente tem a memória sinestésica, a memória do movimento. E um idoso, ele também conhece isso, só que ele fica mais frágil, e é por isso que se precisa proteger esses espaços. Mas isso aí é questão do território e a arquitetura, que é um outro departamento, não vai dar tempo para a gente conversar hoje. Então, esses espaços que são nossos territórios, eles têm um valor imenso para mim, para você e para todos os idosos também, que também tem ali as suas memórias, as suas fotografias, as suas lembranças
com a família, o aroma da sua casa, a luz da sua casa, o local onde é melhor para ler, o local onde é melhor para sentar, é todo um conhecimento do espaço que também tem vínculos afetivos. Quando se convive com outra pessoa na casa, seja um cuidador ou seja um familiar, esses espaços são divididos com outra pessoa. E isso implica que a gente faça partilha com essas pessoas. E nem sempre essa partilha é adequada, nem sempre essa partilha é afetivamente boa, né? Pode ser ruim também. E isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, aí encontramos um dos nossos conflitos é que se não houver respeito, se não houver uma história afetiva entre o idoso e esse familiar, vai ser bastante complicado. O idoso, ele tende a repetir, inclusive, atitudes que ele teve anteriormente. Ele tem preocupações com os filhos que talvez tempos atrás não tivesse, mas que tinha anteriormente, né? E também, se ele é uma pessoa que controla, né, que tem esse perfil de controle da vida dos outros, é bastante complicado também. Porque o cuidador familiar vai ter alguém lhe perguntando: onde é que você foi? O que você foi fazer? E isso faz com que o cuidador familiar se sinta invadido, e perdendo a sua privacidade, o seu direito de ir e vir, que ele ainda tem, né? Ele não tem dependência de ninguém. Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar. O nosso lugar de afeto, a nossa casa, a nossa caverna, o nosso lugar protegido, aonde a gente tem uma tenda própria, enfim, onde a gente vive o nosso espaço pessoal, né? Ele precisa ser dividido, né? E ele vai ter a nossa cara. Pode estar organizado ou não, pode ser amplo ou fechado, pode ser confuso, saturado, mas pode ser limpo, iluminado, né? Depende das condições econômicas de cada um e também depende da pessoa, como a pessoa é, né? Ter uma casa organizada ajuda muito na vida, né? E agora, não ter também pode ser o jeito daquela pessoa se organizar. Ela encontra suas coisas, se ela encontra a organização dela, não importa para mim. Agora, se ela não encontra mais, ela está precisando de uma ajuda para alguém que a ajude a organizar a sua vida para esse novo momento. E quando a gente organiza a nossa casa, a gente mobiliza toda a parte interna que a gente tem. A nossa casa é o nosso interior. Por isso que dizia assim, faça faxina na tua casa, vai te sentir a tua casa mais limpa, tu vai te sentir melhor, porque a gente também, indiretamente, está organizando e percebendo de que jeito aquilo ali também interfere no nosso interior e aquilo dá uma sensação de bem-estar, porque está tirando do caminho coisas que não tem sentido e isso indiretamente envolve também a nossa questão emocional. Isso também renova o ar, renova o pensamento, abre o espaço para pensar coisas novas, dá uma limpada nesse interior da gente e faz com que a vida pareça mais leve, e muitas vezes pode ser, né? Agora, mexer nesse lugar sem autorização do outro é uma invasão, é um sentimento de que a gente não tem mais privacidade alguma e não tem nenhum lugar de ficar. Então, se o idoso vai ser aquele que vai mexer nas coisas de quem cuida, o desconforto vai ser da pessoa que cuida. Se o cuidador vai mexer nas coisas do idoso, o desconforto vai ser para com o idoso.
o idoso vai se sentir desconfortável. E ele pode ter a sensação e também muitas certezas de que pode perder sua memória. Por exemplo, tirar seus livros, tirar suas fotografias, tirar suas roupas do lugar, aquela roupa que ele gosta, que lembra da festa que ele foi, que seja quando for jovem, não importa, é a sua memória afetiva boa, que lhe dá alegria. Então, é muito importante que antes de que isso aconteça, né, que o cuidador interfira na casa do outro, que isso seja avaliado através do afeto do idoso. Muitas coisas que não nos dão importância mais, a gente não se interessa mais, não vai mais usar. Atualmente, a minha frase é somente o necessário, né? Porque a gente não precisa de tantas coisas. Só que para um idoso aquilo, se tem afeto, é importante para ele, preserve. Porque a gente vive com mais independência, porque nós temos a nossa memória. E se a gente não tem a memória preservada, aí a gente não vai nem reconhecer mais nosso familiar. Então, isso já deixa de ter tanta importância, se vai cuidar ou se não vai cuidar, mas o importante é que este cuidado precisa ser pensado antes de se tomar uma decisão. São acordos que podem ser feitos, né? São conhecimentos das necessidades do outro. Então, eu tive algumas experiências, tá? Com pacientes que estavam num sofrimento muito grande, porque eles estavam se sentindo assim, sentindo que vão deixar de existir, né? Uma pessoa que tem a vida cultural, que ainda se interessa pelas coisas da cidade, que ainda se interessa recebendo visitas, né? Essa pessoa, ela vai se sentir muito desconfortável se ela for transferida de lugar, né? Olha um exemplo. Tinha essa pessoa, essa idosa, em sofrimento, e eu falei com ela e perguntei, a senhora não quer que eu faça algumas atividades de arte-terapia para a gente ver como é que isso está? E ela disse que sim. Então, eu lhe dei papel, lhe dei tinta, ela tinha artrose, então dei material que ela pudesse pintar. Ela já tinha mais de 80 anos. E a primeira coisa que ela fez uma folha inteira de gregas, dizendo assim, eu sinto muita saudade das minhas costuras e dos meus bordados. E desenhou gregas coloridas, toda a folha, né? Bom, por aí a gente já pode ter uma ideia de que certas coisas afetivas da vida dela, que ela construiu, que ela talvez ainda tenha alguma coisa na casa, pode lhe dar saudade e pode também lhe entristecer. Tem que ser uma escolha dela, tirar da frente dela coisas que lembrem coisas que ela está impedida de fazer. Mas ela também, no outro dia, dei outra folha, tintas iguais, e ela pintou toda a folha de verde com marrom, manchando toda ela. E aí eu lhe perguntei, o que é isso que a senhora está querendo me dizer aqui? E ela disse, sou eu, sou uma tartaruga na grama. Bom, a tartaruga não existia ali na grama. A tartaruga existia escondida na grama, perdida na grama, esquecida na grama. E aí dava para entender muito bem o processo, né? Ela respondeu assim, também esse lugar é o jardim da casa da minha filha. Eu sabia que a filha estava querendo levar a mãe para um quarto muito pequeno, onde ela teria que levar toda a sua história. Era
décadas de história de vida. Eram muitos filhos, muitas fotografias, coisas pessoais dela. Enfim, ela teria que tomar uma decisão muito séria para sair naquele momento, e ela já estava em sofrimento, porque aquilo ia tirar a capacidade dela de se relacionar com os outros, de poder estar conversando com outras pessoas que não fossem aquelas que fossem na casa da filha. E a gente sabe que quando um idoso mora na casa de alguém, inconscientemente a gente se inibe um pouco de fazer uma visita. A gente tem que ligar, perguntar se pode, né? Em vez de chegar e dizer assim, fulana, quero ir aí te ver. E os amigos são as coisas mais preciosas na vida da gente, porque eles são a nossa memória maior. Não que a família não seja grande memória, né? A família, sim, tem muito mais memórias, mas existe um outro tipo de memória que está vinculada às nossas relações de amizade, onde a crítica nunca existiu, que o relacionamento afetivo é uma coisa construída durante décadas e uma coisa de fidelidade. E na família, a gente sabe que existem conflitos, dificuldades, relacionamentos que não foram bem resolvidos. São muitas coisas que interferem e que aí isso só atendendo o cuidador, se ele estivesse em sofrimento, que nós vamos poder ajudá-lo a compreender esse movimento. E aí, conversei com a família, né? Porque a família não poderia deixar isso acontecer por enquanto, porque ela tinha lucidez, ela tinha certeza dos seus sentimentos, só que ela só estava conseguindo dizer para mim. Bom, a família, com isso, esperou mais um tempo. Tempos depois, essa idosa foi hospitalizada. E aí, como não havia mais o que fazer, porque aí ela precisava de cuidados continuados, permanentes, e alguém olhando, porque também acontecem várias coisas na casa de um idoso com quem cuida, sem ser o familiar. Existem muitas vezes furtos, né? Existem mau cuidado, existem pessoas que se dizem cuidadoras e nunca tiveram formação alguma, e aí é solicitado um atendimento mais cuidadoso, de um cuidador mesmo, que fez formação, e ela não sabe fazer. Às vezes deixam a idosa com xixi a noite inteira, porque não querem acordar. Então, quando o idoso está com esse familiar distante, isso ele não consegue administrar. E ele fica inseguro também. Né? Ele fica inseguro porque já que ele vai passar o dia e a noite com uma pessoa que está fazendo isso, como é que ele vai cobrar? Né? Então, são coisas que acabam se embolando muito e o familiar fica se sentindo culpado por estar abandonando o idoso. E isso precisa também ser pensado. Até que ponto esse sofrimento de quem cuida pode ser efetivo, né? Pode ficar muito tempo. Como é que ela vai sobreviver se sentindo culpada se acontecer algo com o familiar? Então, tem momentos que acaba essa decisão independendo do idoso. Quando ele sente e percebe que ele está muito dependente, que ele não vai conseguir mais dar conta de caminhar na sua casa sozinho, ou de se dar um banho sozinho, ele pode aceitar essa ajuda de um familiar com muita alegria até. Porque a gente cuida dos filhos até eles ficarem pássaros que voem sozinhos, né? E depois, quando a gente é idoso, a gente é abandonada, quer dizer, é uma relação que não tem muito sentido, né? Porque parece que o afeto, quando os pais ficam idosos, deixa de existir, né? Mas não. Essa relação, ela é dupla, ela é bionívoca, é de um para o outro.
e existe uma necessidade muito grande que os idosos sejam cuidados com o olhar do familiar, né? Se o familiar trabalha e não consegue dar conta, vai ter que conversar com ele. Conversar com esse idoso com delicadeza, perguntar o que ele acha, mas não chegar e dizer assim, mãe, eu vou te colocar numa casa geriátrica porque eu não te aguento mais. E isso vai gerar um conflito a mais, né? Desnecessário. Então, sentar, se colocar naquele lugar do idoso, se dar conta de como ele está sentindo aquele movimento de dependência total, né? E levá-lo para sua casa com a sensação de que está realmente fazendo uma coisa boa. Senão é melhor não levar, né? Porque aí o sofrimento pode ser tão grande que acaba que se tem dois doentes, né? O idoso e quem cuida. O que é muito comum, né? O cuidador familiar assumir todas as tarefas de um cuidador, porque não tem recurso, ou porque não tem condições físicas de cuidar, ou porque ainda está trabalhando, né? Então, tem coisas que complicam muito nessa relação e é preciso analisar caso a caso. É muito simples dizer para um cuidador, tu abandonou tua mãe numa casa geriátrica. Mas e se essa mãe, à noite, saísse da cama, caminhasse pela casa num frio horroroso, tomasse um choque térmico, ganhasse uma pneumonia, como é que ia ficar isso? Né? Ela poderia morrer. Então, tem cuidados que precisam ser bastante efetivos, que precisam ser avaliados em cada situação de risco. Avaliar o risco do cuidador levar esse idoso para sua casa e avaliar o risco desse cuidador viver na casa do seu idoso, né? É uma adaptação de um ou de outro, só que o idoso, quando está bastante dependente, ele já vai aceitar isso com mais facilidade. E aí o cuidador tem outros compromissos. Compromisso de manter a casa com alimentação, alimentar o cuidador se for necessário, preparar os seus medicamentos, comprar os medicamentos, comprar fraldas, ver a cadeira de roda, enfim, é uma família nova, né? É a administração de uma nova família. E aí podem acontecer problemas com cuidadores também nessas casas onde o idoso mora com um familiar. Tive um caso de uma cuidadora que me ligou e disse, o que eu faço, né? Essa noite eu escutei o cuidador ameaçando a minha mãe. E eu disse, como é que foi isso? Ela disse, a mãe queria levantar da cama e o cuidador respondeu assim, agora não, a senhora dorme, senão eu vou me embora. Gente, isso é violência contra o idoso. Isso é desrespeito com o ser humano. Agora, a gente tem que olhar os dois lados, sempre os dois lados, né? Em tudo, na vida a gente tem que avaliar os dois lados. E aí eu perguntei quanto tempo esse cuidador não tira férias? Ele está trabalhando nessa casa e em outras? Porque o cuidador, quando ele precisa de dinheiro, ele vai trocando de casa uma para outra sem dormir o suficiente para ter o descanso adequado. E quem contratou, muitas vezes nem sabe. Não sabe o que aconteceu, né? Então, isso faz com que ele entre em estresse. E quando ele entra em estresse, ele não tem mais a empatia necessária para cuidar do idoso. Porque cuidador que não tem empatia, fora, não pode cuidar. A empatia é uma característica que quem cuida tem que ter, tanto o familiar quanto o cuidador. Como é que eu vou perceber que uma pessoa está com frio
se eu estou com calor. Então, coisas bastante diferentes o organismo de uma pessoa para outra. E aí eu vou citar um exemplo de outra situação. Tempos atrás, eu ia saindo do meu apartamento e desci alguns andares e vi uma senhora sendo puxada pelo cuidador. Literalmente puxada. Puxada no sentido que pegou os braços dela e puxava. E aí eu disse, o que está acontecendo? Né? E ele disse, ela não quer descer para tomar um sol, eu preciso levá-la. Aí eu perguntei para ele, mas ela está dizendo que está com frio. Ah, mas não está frio, diz o cuidador. Era um homem, né? Diz o cuidador, hoje está um dia quente. E eu olhei para ele assim, o senhor sabe a diferença do metabolismo do homem e da mulher? A mulher, com 2 graus de diferença, ela já sente frio. O homem, com 2 graus acima, sente calor. Então, 21 graus para o homem pode ser confortável. Para a mulher pode ser frio. E para uma idosa ainda, com o metabolismo mais lento, como é que ele poderia estar forçando ela a não pôr um casaco? Essas coisas que são sutis, mas é importante que a gente tenha conhecimento que as roupas também têm a sua temperatura diferente. Tem roupas que ventilam, roupas que não ventilam. Eu posso sentir calor, mas o idoso está com frio. Eu sou bastante friolenta, né? Você é uma idosa com muito frio, porque fico gelada, né? Mas isso é de história. A minha mãe também sentia frio, né? É uma questão também de metabolismo e tipo de funcionamento da gente. Então, é importante que a gente também saiba que a temperatura adequada para as pessoas não é a mesma todo o tempo. Por isso que existem, vocês veem homens indo para um banco trabalhar e às vezes estão de paletó e as mulheres vão de roupa de verão. Chegam lá, morrem de frio, né? Então, acabam colocando uma estufa nos pés para poder se sentir melhor ou pedindo emprestado o casaco de alguém. São essas coisas que, em pesquisas que eu participei, que eu aprendi, né? E são detalhes que têm a ver com o conforto térmico, com a orientação solar, com o conforto do idoso, para que lado está direcionado uma cama. E essas coisas, num hospital, já são pensadas. Observem num quarto de hospital aonde está localizada a cama do idoso, né? Se ele sente conforto, né, nesse lugar, ou se a janela está ali ofuscando. Existem também, a arquitetura, ela interfere no nosso bem-estar. E são coisas bastante simples também de a gente poder resolver. Bota uma cortina, fecha a janela, troca a cama de lugar, que é o que fica melhor para o idoso, né? Assim como vocês também podem pensar a criança, quando começa a caminhar, ela está de bruços e a luz está lá em cima, né? Ela está enxergando o chão iluminado. Um idoso está ao contrário. Ele está deitado numa cama, olhando o lustre de cima. E essas coisas, um cuidador familiar vai perceber que a mãe está com desconforto nos olhos, né? Por isso o abajur, a luz mais baixa, né? E aí tem outras características que eu estudei na iluminação, e aí eu não posso me estender muito também, porque o nosso tempo é preciso deixar um tempinho para a gente conversar aqui, né? Então, o lar é um território muito singular, né? É a nossa proteção do mundo externo, é o nosso casulo onde nós nos nutrimos não só de alimento, de coisas afetivas.
temos saudade de um filho, passamos perto de uma fotografia que saudade, mas estou vendo ele na foto, não é? Então, assim, coisas sutis, né? Que o idoso também vai poder sentir falta se não tiver aonde ele vai, né? Se ele ainda lembrar do seu familiar. Então, a relação entre as duas pessoas é algo muito importante, né? Vou citar apenas uma coisinha a mais, e a gente vai poder conversar e fico à disposição de vocês, se vocês têm perguntas para me fazer. Eu visitei um idoso e essa pessoa olhou para mim e disse assim: tu sabes onde tem uma casa geriátrica? Eu disse: por quê? Porque a minha filha não quer mais que eu fique aqui. E eu gostaria que tu me ajudasse a encontrar uma para eu ir. Não precisamos chegar nesse ponto, nem devemos chegar nesse ponto de conflito, porque isso vai nos dar mais complexidade para tomar decisões, né? Quando um cuidador familiar está esgotado, o assunto vai ser outro. Teremos que ver de que forma a família pode compartilhar mais desse cuidado, porque muitas vezes os filhos, os irmãos abandonam esse familiar ao cuidado, e dividir com os outros. Fazer um pouco de rodízio quando é possível. Enfim, tem muitas alternativas que se pode conversar e aí orientar melhor esse idoso. Eu quero dizer para vocês que eu fico à disposição. A minha conversa era para meia hora, já passou 10 minutos. Então, o que vocês quiserem me perguntar, eu fico à disposição de vocês. Gleide, querida, muito obrigada pela tua participação. Né? Terezinha, Gabriela, enfim, agradeço muito por estarem aqui ouvindo e se gostaram, deem o nosso like, aí, um like para poder fazer com que isso circule melhor, tá bom? Paraná, Gregory, que bom! Tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, né? E agora do Pará, não Paraná, desculpa, Gregory, errei, é Pará. Nossa, que maravilha, né? Então, quero dizer que eu estou à disposição, vocês podem me perguntar ou para pedir para eu ampliar algum assunto, que eu fico aqui à disposição de vocês há mais uns 20 minutos, então a gente pode ainda conversar uma série de coisas se quiserem. Eu tenho também um assunto que é um desejo do idoso, né? Porque isso eu participei por experiência de vida e quero compartilhar com vocês. O meu pai já estava ficando velhinho e um dia ele disse assim: quero ir a Garibaldi. Eu disse: o que tu vai fazer lá em Garibaldi, pai? Eu quero visitar o terreno, desculpe. Eu quero visitar o local onde moraram meus pais. E eu disse: eu quero ir junto. E fui. Chegamos lá, só havia uma casa, não era mais a casa, uma casa de madeira, bem simples, em cima do terreno, não havia mais nada naquele terreno que tivesse qualquer significado com a vida afetiva do meu pai com os seus pais. Ele desceu do carro, bateu na porta e foi conversar, ainda com a esperança de descobrir ali alguma coisa que fosse da memória dessas pessoas relacionada aos pais. E aí, isso faz com que esse sofrimento apareça e a pessoa se sinta mais velha. Meus pais não tem mais nada deles, né? Só sobrou eu.
né? Olha só, e aí tive outras situações dessas também, com amigos que foram e só tinham um poço. Fotografou o poço, fotografou o poço, fotografou aquele poço de dentro para cima, de cima para baixo, porque era a única coisa que tinha sobrado. Então, são as nossas memórias precisam ser preservadas sempre. E isso de retornar ao lugar onde a gente nasceu faz parte do desejo do idoso. Importante que ele vá, né? Bom, aqui tem uma pessoa, Terezinha Tavares, minha mãe é idosa, não aceita cuidador e quer continuar morando sozinha. É difícil, às vezes ela cai. Bom, é difícil mesmo, viu, Terezinha? A mãe, ela ainda está se sentindo com capacidade de circular, ela está se alimentando sozinha, ela está tomando banho sozinha, e cair é uma coisa que tem a ver também com a nossa fraqueza muscular nas pernas. A parte da panturrilha é uma parte importante para manter esse esforço para não cair. Talvez fosse o caso de, dentro das possibilidades, conseguir fisioterapia para ela, para fortalecer essa musculatura. A minha mãe, quando ficou hospitalizada, foi para a casa da minha irmã e voltou a caminhar. Conseguiu uma certa independência ainda, né? Saía todos os dias para caminhar no condomínio. Dava uma volta dentro da circulação do andar dela e voltava para casa. Fazia o tempo, caminhava meia hora. Mas para ela chegar, poder caminhar assim, sem cair, apesar de estar com o apoio do cuidador ao lado, ela teve fortalecimento da musculatura. A fisioterapeuta foi para lá, fez exercícios com bola, exercícios musculares para a parte muscular, devagarinho, e ela foi se sentindo mais capaz e feliz também com essa visita, né? Tem fisioterapeutas que vão em casa e podem ajudar. E a questão também que eu queria levantar para vocês é a importância da criatividade. A minha experiência com a criatividade é que a gente tem saúde mental quando tu tens capacidade criativa. Sem a nossa capacidade de criar, a gente deprime bastante. É o meu olhar de arte-terapeuta e dos meus estudos de neurociência também. Eu acho que resgatar através, seja da arte-terapia ou de algum brinquedo lúdico, estimular alguma coisa que a pessoa ainda tenha capacidade de fazer de acordo com as condições dela, valorizar as coisas pequenininhas, né? São coisas... O idoso que não se sente útil, ele deprime muito, né? Então, o que a minha mãe fazia? Ela estava com Parkinson, bastante grave já, bastante dependente, mas ela ainda almoçava conosco na mesa. Então, depois que a gente almoçava, a cuidadora estava lavando uma loucinha e passava para ela secar. E ela arrumava a mesa, secava a louça por moço, lustrava, porque secava muito bem. E organizava todos os talheres conforme o tipo, né, em cima da mesa. E isso fazia com que ela se sentisse útil. Eu sequei a louça. Então, não tirem não tirem o idoso de algumas atividades. Aquilo que eles possam fazer, vocês deem a possibilidade e fiquem observando, né? Alguém fica de olho, claro que precisa alguém de olho, né? Ou é o familiar ou é o cuidador. Mas vocês vão fazer um idoso feliz quando ele sentir que ainda consegue caminhar, porque ainda está fazendo exercícios, criar alguma coisa que pode ser uma pintura, uma cartinha, um desenho, qualquer coisa possível que seja de acordo com a capacidade que o idoso ainda tem. E a gente vai se sentir mais feliz como filho também, né? Vocês têm alguma pergunta a mais? Né? Terezinha, acho que era isso que eu podia te dizer, né? Que
que a primeira coisa que eu faria é ver o motivo e onde ela cai. Se é na arquitetura da casa ou se é porque ela perde a força. Se ela perde a força, ela pode recuperar. E fico à disposição de vocês. Graça Viana, boa tarde. Do Pará também. Obrigada por vocês estarem assistindo e compartilhando. E, enfim, fico à disposição, nós temos mais uns minutos. Se alguém tiver alguma coisa ainda a perguntar, eu devo ter bastante coisa ainda para falar, mas, olha só, poderia falar um pouquinho para você sobre a importância da nossa memória, né? A nossa memória afetiva com nossos pais, se ela não é boa, nós precisamos de cuidados, antes de cuidar deles. Porque depois, se estivermos cuidando deles com uma memória afetiva ruim, a gente vai sofrer bastante nessa relação junto com ele e ele também, porque isso aí acontece daí dos dois lados, né? Então, é importante que um cuidador seja atendido, seja com uma terapia qualquer, mas pode ser outras, né? E a arte-terapia pode ajudar bastante, porque trabalha com área expressiva, as pessoas vão pintar e vão conversar sobre as suas atividades, como eu contei para vocês lá no início, e isso faz com que ela esclareça o que está sentindo, que é muitas vezes difícil de dizer, né? E a gente pinta e escreve e desenha e cola só do nosso jeito. Ninguém faz igual a ninguém. Então, essa é a nossa capacidade de criar algo novo, que é diferente dos outros, né? Então, a vida sedentária também, Graça. A Graça está aqui falando que o maior problema do idoso é a vida sedentária. Eu acredito que sim. E acredito que nós estamos numa geração nova de pessoas com mais de 60 anos que vão viver bastante tempo com qualidade de vida. E essa qualidade de vida tem a ver com o nosso sedentarismo, seja no exercício físico e seja no exercício mental, através das coisas mentais, da leitura, do jogo, da brincadeira, da escrita, da pintura, né? E tem ainda idosos que conseguem fazer tricô. Pessoas com artrose já dói, é difícil, né? Mas a pessoa pode descobrir alguma coisa que ainda dê prazer. Aquilo que dá prazer é importante. Assim como aquilo de controlar a alimentação de todo mundo, né? O idoso, ele já tem uma alimentação controlada, né? Porque ele precisa ter nutrientes, ele precisa ter energéticos, ele precisa ter várias vitaminas, né? E então, onde fica o seu desejo eventual de comer um pedacinho de chocolate? Ai, mãe, ai, pai, tu não pode, não tá na tua dieta. Um pedacinho para ele sentir o prazer daquele paladar não vai interferir nos seus exames de sangue. Até os médicos liberam isso, né, atualmente, porque o prazer do paladar também existe. Né? O prazer do abraço, o prazer do cheiro, né? Quando eu tenho um neto, né, que teve um filho agora, então eu sou bisavó, né? Eu levei, quando a minha mãe estava viva, o meu bisneto para ela conhecer. E ela pegou aquele neném no colo e dizia, mas que linda essa criança, como é linda! Ai, que cheirinho de nenê! Ó, o cheirinho de nenê. Quantas memórias afetivas ela acessou com o cheirinho de nenê. Então, são coisas que são importantes. A vida afetiva dos idosos é muito importante. O abraço. Como eles devem estar com saudades do abraço dos filhos, né? Do abraço dos netos, né? E então,
espero que eu tenha conseguido passar o recado para vocês, que essa questão da segurança, que essa questão da arquitetura, que essa questão do cuidado, enfim, com os nossos idosos, que todos nós vamos ser também, vamos querer ser bem cuidados também, né? Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, nós temos poucos minutinhos. Fico aqui no chat, aguardando vocês um pouquinho, senão daí nós vamos encerrar a transmissão e continuamos em um outro dia. Francisco Fernando Ribeiro, você entrou? Que bom, muito prazer também. Se você tiver alguma coisa também a comentar, eu estou aqui aguardando e daqui a pouquinho vou ter que encerrar. Né? Aliás, eu quero agradecer muito o Fórum Social Mundial, porque esse trabalho que eu estou fazendo tem a ver também com a questão do idoso, e esse ano é a questão do idoso e das deficiências. Então, o meu trabalho estava inserido nisso e eu me dispus a participar. Então, muito obrigada também ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre 2021, né? Tá? Então, gente, nós vamos encerrando. Agradeço muito a presença de todos vocês e a gente se vê numa outra oportunidade. Um beijo a todos e um abraço de coração.